Olá, eu sou Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre os escândalos na Igreja Evangélica do Brasil. Eu sei que esse vídeo vai ser visto por diferentes perfis de pessoas. Eu sei que vão ter aquelas pessoas que estão profundamente machucadas e envergonhadas com o que tem sido propagado nas redes sociais, na internet, nos sites de notícia, até na televisão, dos múltiplos escândalos, que a gente tem visto. E eu sei que tem pessoas que são fortemente contrárias à própria palavra de Deus e à própria ideia de igreja, e por isso olham para isso com um desdém sem tamanho e cada vez mais é difícil, principalmente para quem fala de Jesus aqui no canal, ou no YouTube, ou em qualquer uma das mídias sociais, cada vez mais têm sido rechaçados, por discursos apontando dedo, é isso aí mesmo, cambada sem vergonha, vagabundo, rouba dinheiro, faz isso, aquilo lá, apontando pecado, enfim. O que não deixa de, em muitos casos, ser verdade. Então é um tipo de público, E tem um outro tipo de público que olha daquilo com um desdém, mas se mantém calado. Cheguei agora do Brasil, fui fazer uma série de reuniões de trabalho e coincidentemente foi uma época que começou a aparecer escândalo atrás de escândalo e aquilo meio que me trouxe a consciência, poxa, será que eu devo fazer um vídeo? Eu decidi fazer esse vídeo e eu quero de antemão dizer o seguinte, eu não vou usar o meu canal jamais para atacar a noiva de Cristo, atacar a igreja de Jesus, porque não é o meu papel. E tampouco eu vou me eximir de tecer a minha opinião pessoal. Então você que é ateu, você que é escandalizado com a igreja, você que detesta a igreja ou as coisas de Deus, etc. Eu não estou aqui para defender ninguém, não estou aqui para defender Deus, mesmo porque ele não precisa de advogado, Mas eu estou claramente aqui para trazer uma palavra para você que está sofrendo e passando uma profunda tristeza com tudo que é visto. Talvez você seja até um membro de uma dessas igrejas das quais tem sido enxovalhado na mídia social, na internet, por causa do comportamento dos seus líderes, por causa dos esquemas que acontecem dentro da igreja, e a gente não pode achar que tem um problema e simplesmente não olhar para isso e falar, pô, pera um pouquinho, E como eu não tenho rabo preso com igreja nenhuma, porque eu não sou pastor, eu não tenho uma igreja para pastorear ninguém, eu não tenho rabo preso com ninguém, a minha responsabilidade aqui no meu canal é trazer uma palavra baseado nas escrituras e muitas vezes, obviamente, a minha opinião pessoal, que eu sei que você pode discordar e você tem todo o direito, mas eu quero apontar para alguns aspectos muito específicos da palavra de Deus. E existem alguns versículos na Bíblia, alguns ensinamentos na Bíblia que são bem específicos dentro de um contexto atual como esse. Por exemplo, 1 Coríntios 11:1, onde o próprio apóstolo Paulo chama para si uma responsabilidade incrível quando ele fala o seguinte, olha, sede os meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo, querendo dizer para a igreja o seguinte, olha, eu sou um exemplo de quem segue a Cristo, então faz o que eu faço. Quando você olha hoje para os exemplos que a gente vê, muitos deles estão longe de serem comparáveis com Paulo. Mas eu estou querendo ensinar aquelas pessoas que estão na caminhada, que são mais jovens, que olham para esses versículos, olham para os seus exemplos e falam, pô, mas peraí, como assim? Se ele falava que seguia Cristo e fez isso, como é que fica? Esquisito, Mas Paulo foi o maior, talvez, se não um dos maiores na Bíblia inteira, como aquele que disseminou o evangelho no mundo antigo, depois da ascensão de Cristo. E essa passagem de Paulo aponta para o fato de que os líderes devem ser exemplos de seguidores de Cristo. Óbvio, a gente lê, por exemplo, 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. E quantas vezes a gente olha para os líderes ali e a gente vê, poxa, mas peraí, isso aqui não está condizente, isso aqui não está condizente. E muitas vezes esses líderes não têm ninguém sobre eles para corrigi-los, ou porque são cheios de arrogância, ou porque simplesmente eles não se submetem a ninguém. Outra passagem que é muito significativa é Hebreus capítulo 3, versículo 7, que diz, lembrai-vos dos vossos pastores
que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então a Bíblia constantemente, em várias passagens, nos ensinam que os líderes são pessoas pelas quais nós devemos olhar e falar, poxa, esse é um modelo de caminhada, de conduta que nós devemos seguir. Então quando a gente olha para os exemplos que nós temos hoje de pastores e líderes que estão na frente da igreja, pregando evangelho, e a gente compara com essas passagens, parece que a Bíblia está falando, cara, não é para seguir esse cara, não é para você atentar para isso, porque os exemplos são muito ruins. E eu não estou falando com isso que são a maioria. Muito pelo contrário, eu tenho exemplos de pastores e líderes na minha vida que são extraordinários, que eu olho para eles assim, puxa, que homem de Deus, que pessoa maravilhosa, que exemplo de vida. E eu tenho absoluta certeza que existe aí uma enormidade de líderes com essa conduta, com esse caráter, que são dignos, né, de nós olharmos e falar, poxa, a Bíblia está falando de um homem como esse. Né? Então, quando a gente olha para esses versículos, principalmente esse de Paulo dizendo, sede meus imitadores, nós estamos falando de alguém e elevando alguém num padrão de conduta cristã tão elevado, né? Para esse tipo de pastor, para esse tipo de líder é que a gente tem que olhar. Mas como saber? Como identificar? Como que a gente pode ter a certeza, né? E a verdade é uma só, não tem como. Sabe por quê? Porque lá em Salmos 14, Deus nos mostra que Ele olha do céu para a terra e vê que todos se desviaram, sem exceção, inclusive os grandes exemplos, inclusive aqueles que parecem ser exemplos e não são. Todos eles se desviaram. Então a gente está falando de um contexto onde todos os líderes na igreja, tá, sem exceção, são falhos, são pecadores, são carentes da redenção divina, são almas que estão sendo restauradas ao longo da jornada. Então eu acho que você como ovelha, eu como ovelha, o nosso papel em primeiro lugar é orar pelos nossos pastores, orar por esses líderes que estão causando esses problemas na internet, causando esses problemas de escândalo. É nosso dever, é nosso papel orar. E eu assisti e falo muito respeitosamente a ele, vou mencioná-lo pelo nome, porque é uma pessoa pública e é uma pessoa da qual eu respeito, pastor Theo Hayashi, né, que ele fez um vídeo muito interessante falando da contingência de ovelhas que vão vir por um grupo de pastores de uma certa idade, que vão pegar esses problemas, desse monte de escândalo. Pastor Theo, com todo respeito, eu entendi exatamente o que você quis dizer, mas se me permitir, eu gostaria de apresentar um outro aspecto, que é o seguinte: eu acho que as pessoas precisam ser cada vez mais ensinadas, doutrinadas a gastarem tempo com isso aqui, com a palavra de Deus, a estudarem as Escrituras, a lerem e a olhar para os exemplos que estão na Bíblia, porque se fosse dessa forma, esses escândalos que hoje nós vemos, Jesus já disse em Lucas 17:1, quando ele estava falando com os discípulos, ele falou assim, é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor que fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Só que essa palavra escândalo que Jesus falou, no fundo, é ofensa. É impossível. Olha Jesus falando, é impossível que não venham as ofensas, é impossível que você nos dias de hoje também não seja ofendido pelo comportamento reprovável de líderes, pelos escândalos que acontecem. Por quê? Porque Jesus falou que eles viriam. E Jesus disse bem claro que ele estava preocupado com os pequenos, porque esses escândalos fariam com que os pequenos
tropeçassem. E ele não estava falando dos pequenos se referindo às crianças, ele está se referindo especificamente aos novos na fé. Ele está especificamente dizendo, olha, haverão aqueles que são novos na fé, que não conhecem as escrituras em profundidade, que não têm experiência de caminhar com Deus, que eles vão se ferir, eles vão tropeçar, eles vão cair. Por quê? Por causa das ofensas que os escândalos promovem na vida dessas crianças, na fé, vamos assim dizer. Mas quando a gente está focado na palavra, quando a gente estuda, quando a gente gasta tempo com as escrituras, a gente conhece o padrão de Deus, a gente começa a ver de Gênesis a Apocalipse a enormidade de pessoas que Deus utilizou, e todas elas tinham um problema de pecado em suas vidas. Eu glorifico a Deus porque Ele não escondeu isso de nós. Ele não deixou de colocar na sua própria palavra a enormidade de erros que os seus próprios escolhidos ou os líderes tinham. Abraão mentiu para Faraó em função da esposa dele, Sara. E por causa disso, quase que a nação do Egito inteiro ia ser castigado, né? Se não fosse a intervenção divina. Nós vemos, por exemplo, Moisés. Moisés foi um assassino. Ele matou um egípcio e fugiu, era um fugitivo. E Deus foi lá, resgatou, transformou, restaurou e utilizou para a glória dele. Quer outro exemplo? Olha para os discípulos. Jesus ministrou na vida dos camaradas durante 3 anos, mas chegou na hora do vamos ver, eles fugiram de medo. A hora que Jesus foi preso, cadê os discípulos? A hora que Jesus estava lá sendo açoitado, a hora que ele estava sendo colocado, cadê os discípulos? Ó, galera, saiu fora, ficou um só, João. E Pedro, cara. Pedro, Jesus entrou dentro do barco dele, escolheu o barco de Pedro. Eu vou entrar dentro do barco dele sabendo que ele vai me negar lá na frente. Mas eu escolhi esse porque eu sei que esse vai ser importante dentro do meu reino. Mas Jesus escolheu aquela pessoa cheia de erro. E depois ele tratou. E depois ele foi lá e ministrou na vida de Pedro. E Pedro, quem foi Pedro? Pedro foi um grande homem na história da igreja. Então, quando nós olhamos para esses escândalos desses líderes, né, muitas vezes a nossa primeira reação é raiva, porque isso está envergonhando o evangelho, porque isso está... E a gente esquece, primeiro, de nós mesmos, a gente esquece de que Deus não está lá no trono olhando para aquilo e deixando rolar como se nada fosse acontecer. Está escrito na palavra de Deus, dito pelo próprio Senhor, de que Deus trará o juízo à humanidade e começará pela sua igreja. E quando a gente olha para esse contexto atual de igreja, a gente não pode esquecer jamais de um aspecto que eu venho pensando muito, que é a profecia de Amós 9:11, onde ali nós lemos que Deus restaurará o tabernáculo de Davi que está em ruínas, e essa restauração está diretamente ligado com a igreja que será restaurada no milênio de Cristo. Nós estamos vivendo dentro de um contexto de um tabernáculo que já está quebrado e caído. Muito embora nós muitas vezes nos coloquemos, né, até publicamente, aqui eu falo de mim mesmo, como uma igreja aparentemente cheia de atributos positivos, mas deixa eu te explicar uma coisa, principalmente para você que não conhece a igreja tem pecado, a igreja tem erros, a igreja não será perfeita e não existem líderes perfeitos, não existe igreja perfeita, só existe um perfeito, Jesus Cristo. E existiu um grande exemplo de um seguidor de Jesus chamado Paulo. Nós devemos ser seguidores de Cristo tão próximos de Cristo como Paulo foi. É isso que aquela passagem quer dizer. Então não me parece que esses escândalos pegaram Deus de supetão. Deus não está lá no trono. Uau, você viu, arcanjo, o que aconteceu ali embaixo? Você acha que Deus não sabia? E eu ouso dizer que talvez Deus tenha permitido, tenha dado permissão a esses eventos acontecerem para descortinar uma realidade que é o nosso exemplo maior. Não é a igreja, não são os pastores, não são os líderes, não são os youtubers, mas o exemplo principal é Jesus Cristo, que está nessa palavra expresso. Aliás, foi o próprio Jesus que falou uma vez para os religiosos
que tentavam, que estudavam, e ele falou assim, olha, vocês acham que vocês vão obter vida ao muito estudar, né? Vocês têm que vir a mim para obter vida. Então o que eu quero trazer essa palavra de hoje você tem que mergulhar nas Escrituras e no seu relacionamento com Jesus, porque virão dias como os que nós vivemos, em que a sua fé vai ser posta à prova. E se você não estiver alicerçado nessa palavra, como a Bíblia mesmo nos diz, que nós devemos alicerçar a nossa vida na pedra, né, que é o solo duro, forte, resistente, e ali construir a nossa casa. Se a gente constrói na areia, e a areia sendo os eventos que causam aquele sentimentaloide dentro de você, arrupiou tudo, eu quero ver o fulano cantar, eu quero a musiquinha tal. Não! Nós estamos vivendo um tempo onde a nossa fé, as nossas convicções estão sendo à provas todos os dias, e nós estamos sendo observados. Se tem uma coisa que é extremamente difícil para mim no meu canal, é justamente contra-argumentar com pessoas que colocam francamente e expõem francamente tudo que está acontecendo, a vergonha dos escândalos, as vergonhas da opulência, da grana, enfim, todos os escândalos que a gente sabe. Não preciso ficar aqui elencando, mas a grande verdade é que um dia isso tudo vai acabar. Mas a grande verdade é que o diabo vai utilizar essas circunstâncias para te roubar do Senhor, para te roubar do contato com a palavra. E aqueles que são mais jovens na fé são as principais ovelhas das quais o diabo quer arrebatar das mãos do Senhor, porque sem firmeza na palavra, sem relacionamento com Cristo, sem você estar comprometido com o reino de Deus, e o reino de Deus não significa você estar debaixo de uma placa ou ter uma carteirinha de membresia. O reino de Deus como um todo, e começa onde? Nas Escrituras, no silêncio do teu coração, no silêncio do teu quarto. E sabe por que eu sei disso? Porque eu passei por isso. Eu fui uma dessas ovelhas jovens que passou por um escândalo terrível na minha igreja. Não quero aqui expor, jamais vou expor o contexto que foi, mas foi um escândalo muito sério que fez com que a igreja acabasse. E aquilo me machucou tanto que eu me afastei. Me afastei pelo menos por uns 5 anos, que eu não queria saber de igreja, até que gradualmente aquela ferida foi sendo curada, foi sendo restaurada. E se eu estou aqui falando hoje isso para você, é porque eu tenho experiência no que eu vivi. Então, veja só, Jesus não morreu na cruz para você ir para a igreja. Jesus não morreu pelos seus pecados para que você seguisse a obra de um homem. Jesus morreu na cruz para que você tivesse a vida eterna. E por muito tempo eu achava que a vida eterna começava quando eu aceitasse a Cristo, né? Não. A vida eterna começou quando eu nasci da minha mãe. E a minha vida eterna estava destinada a ir para o inferno. Só que eu conheci a Cristo e a minha vida eterna tomou um outro caminho. E a minha vida eterna passou a ser o destino eterno com Deus. Então nós nascemos para sermos eternos. Nós somos eternos no aspecto de que a nossa morte não finda o nosso tempo nesse mundo. A gente só transiciona e a gente passa a viver numa outra dimensão onde Deus está, etc. Isso é pauta para outro vídeo, mas o meu ponto é: não permita que o diabo te roube. Não olhe para essas pessoas que causaram esse escândalo com desdém, com raiva, com ódio, com vergonha. Estende a mão e ora. Essa é a parte mais difícil da gente fazer, porque vai demandar de nós, de mim e de você, negar-se a si mesmo, a colocar as suas razões pelas quais você não faria isso de lado para você fazer. Então, apareceu um escândalo, ora por aquela vida, ora pelas almas que estão sendo atingidas diretamente por aquele escândalo. E quantos são os casos? E eu não quero me colocar aqui como dono da verdade, nem ser o perfeito, porque eu não sou. Deixa eu te falar, eu sou pecador também. Eu erro também, eu tenho plena consciência disso. E por causa disso, Jesus morreu por mim. Eu não tenho vergonha. E em muitos vídeos eu sou atacado
Porque eu falo para uma audiência de gente que está perdida no mundo. E eu sou constantemente xingado, constantemente agredido. E para mim, isso é uma honra, porque eu estou fazendo isso em nome de Cristo. E não sou eu que sou agredido, é quem me enviou. Pense que essa reflexão traga a você uma dimensão para você estender o perdão, para você olhar para essas pessoas que são pecadoras, que causam escândalos, lembrando que você não é advogado, lembrando que você não é o juiz, lembrando que você não tem o cetro de governo sobre as circunstâncias e lembrando que Deus está vendo tanto o erro dele como o seu e o meu coração na hora de olhar para os escândalos e falar Então, o nosso papel como cristãos não é apontar o dedo. O nosso papel como cristão não é esconder o problema tão pouco. Nosso papel é orar para que Deus haja, orar para que Deus transforme. E para aqueles que são zombadores, para aqueles que são depreciadores do Evangelho, a minha mensagem é simples. Os escândalos e os pecados não representam Cristo. Eles só são uma forte evidência das razões pelas quais Jesus subiu naquela cruz um dia. Jesus subiu naquela cruz um dia por todos esses escândalos que você aponta o dedo. E naquele versículo que eu falei ainda há pouco sobre Deus julgar e começar a julgar a sua casa em primeiro lugar, olha exatamente o que a palavra está dizendo aqui. Porque já é tempo, 1 Pedro 4,17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, né, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então todos aqueles que apontam, botam o dedo na ferida do Evangelho, querendo dizer esse Evangelho não presta, que fica bem atento, porque você também é alvo do julgamento de Deus, tanto quanto eu sou. Então que essa palavra traga discernimento, traga luz nesse momento da igreja que a gente vive e segue em frente, rumo, olhando para Cristo. Não olhe para os homens, olhe para Cristo. Foi magoado? Foi ofendido? Levanta, sacode a poeira e segue em frente. Siga o Mestre, porque esse é o nosso maior exercício de fé. Seguir o Mestre, a despeito do que o mundo ao nosso lado apresenta. Tá bom? É isso, bate-papo que eu queria ter com você. Eu espero que tenha edificado sua vida. Compartilha esse vídeo com outras pessoas e que Deus te abençoe. Um grande abraço, até o próximo.